Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 14. Nós temos séries de mensagens aqui na igreja. Recentemente tivemos uma série de mensagens no livro de Neemias. Essas séries de mensagens são tratadas entre os pastores. Nós decidimos antes quais os capítulos e aonde cada um vai caminhar para criar um processo de unidade. Quando nós terminamos uma série, geralmente nós nos sentimos, então, até a próxima série, liberados para falar aquilo que nós desejamos e que Deus fala ao nosso coração. Então, cada um prega aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Hoje, pela manhã, nós já tivemos um sermão diferente do sermão desse exato momento. Também é algo novo e que acontece hoje e que vai acontecer no próximo domingo, tendo em vista as celebrações dos 50 anos da igreja. E nós montamos uma escala em que todos os pastores pregam esse mês. E é interessante porque o reverendo Duzi pregou agora às 9 horas da manhã sobre igreja como um farol. E Deus trouxe ao meu coração, durante essa semana, a mensagem de que nós somos luz do mundo. Igreja farol e nós luz do mundo. Ou você crê numa tremenda coincidência, ou você crê que existe o Espírito Santo de Deus que quer falar alguma coisa à igreja. E essa é a nossa segunda opção, né? Porque a possibilidade disso acontecer, matematicamente, é ínfima, né? Então, a minha recomendação aqui no começo é, durante a semana, acesse o site da igreja, o canal do YouTube, e assista o sermão de hoje pela manhã, porque ele conduz a luz ao farol. E isso é algo muito, muito de Deus, muito bonito. Então, não esqueçam dessa recomendação, ok? Vamos ler juntos esse texto? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. Amém. Vamos orar? Deus, fala ao nosso coração por Tua graça, misericórdia, que saímos daqui edificados, exortados, consolados, animados, renovados. Ó Deus, e que em nome de Jesus possamos experimentar a alegria de sermos luz nesse mundo. Pedimos que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Sem dúvida nenhuma, uma das teologias mais interessantes da história cristã foi criada por esse homem chamado Basílio de Cesareia, que viveu entre 330 depois de Cristo a 379 depois de Cristo. Como você pode fazer a conta aí, faleceu muito novo, com 49 anos, mas foi um marco na teologia, porque ele criou uma maneira das pessoas entenderem a Santíssima Trindade. Ele identificou a Santíssima Trindade naquilo que ele chamou de teologia da radiância. A teologia da radiância de Basílio é o fato de que nós podemos olhar para o sol e percebemos uma manifestação da natureza que nos remete à doutrina da Santíssima Trindade. Segundo Basílio, o planeta Sol, ele diz, poderíamos identificar, criando um símbolo para ficar fácil a nossa teologia da Trindade, como o Deus Pai. A radiância, ou seja, a luminosidade do Sol, seria a manifestação de Jesus Cristo. Quando você quer ver o Sol, você olha para essa radiância. Você sabe que existe um planeta ali por causa da radiância dele, por causa dos raios solares. E ele diz, então, que a luz projetada, o calor dessa projeção, dessa luz solar, seria a ação do Espírito Santo em nós. Então, nós podemos sentir aquela presença especial. É um símbolo, obviamente, não estou aqui querendo identificar a Trindade com o Sol, nem essa era a intenção de Basílio, mas é uma maneira para entendermos o princípio da unidade da Santíssima Trindade, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e como isso pode ser perceptível na nossa vida. E aí nós caminhamos e lembramos alguns textos, por exemplo, Salmo capítulo 2, verso 7, quando a Bíblia diz
Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E a ideia é, como é que o filho não será submisso ao pai, já que o pai o gera? É a ideia que pode complicar a relação da Santíssima Trindade. Mas aí Basílio explica. A geração é a geração de autogeração. Por isso que o Sol é um bom exemplo disso. Porque os raios solares, eles manifestam apenas a presença desse planeta, vamos dizer assim, chamado Sol. Então, a manifestação, no grego, é usada a palavra para geração, que também é usada para ressurreição, no texto de Atos, capítulo 3, para explicar a manifestação de Cristo Jesus. Quando nós olhamos para um elemento importante da natureza, nós chamamos de lua, nós percebemos que ao longo da teologia cristã, a lua é outro símbolo usado para o cristão. Então, se Deus é o sol, usando essa simbologia, lembre-se, é apenas um símbolo, nós somos lua, porque nós refletimos a luz do sol. A lua não tem luz em si mesma, ela é apenas um espelho. É assim que a natureza funciona. Quando você olha para a lua no céu e ela está brilhando, ela só está refletindo a luz solar. Por isso que o cristão pode ser identificado como essa lua que reflete a luz de Deus. Quando Cristo diz, vós sois luz no mundo, é exatamente esse modelo que Ele queria que nós guardássemos na nossa mente. Nós refletimos no mundo a luz que vem do próprio Senhor. E isso é importante para a nossa consideração, porque nós vamos perceber que ao longo da caminhada, nós refletimos a Cristo de maneira diferente, assim como a lua reflete em seus diferentes estágios, brilhos de intensidade diferente para o mundo. Quando o mundo olha para essa lua, às vezes ele encontra uma lua com pouco brilho, às vezes minguante, às vezes quarto minguante, às vezes uma lua crescente, mas são reflexos diferentes, porque ela está girando ao redor da Terra e ela, por si mesmo, gira. É o movimento de rotação e translação que todo mundo aqui já aprendeu na escola. Vocês se lembram disso? Há muito tempo atrás. Né? E é interessante porque esses exemplos ficam na nossa mente e devem ficar, porque eles são da própria natureza e o Senhor vai nos dizer que esta é a nossa identidade. O mundo só vai ver a luz se nós refletirmos a luz de Cristo Jesus em nós. Jesus diz, renomeie-se, assuma uma identidade nova, você é luz no mundo, você é sal na terra. Eu estou batizando vocês assim. Então essa é a nossa identidade. E é interessante o Dr. Martin Lloyd-Jones, no comentário dele sobre o Sermão do Monte, ele escreve um enorme capítulo dizendo, nós não podemos nos esquecer que o mundo está em trevas. A lua só vai brilhar à noite, gente. Você só percebe o brilho da lua à noite, porque o mundo está em trevas. Você consegue ver o brilho da lua. Nós vivemos num mundo em trevas. O nosso mundo está em trevas. Se nós não refletirmos a luz de Cristo Jesus, o mundo não saberá o que é luz. Naturalmente. O mundo vai ficar tateando no escuro, tentando achar conceitos. E o mundo se perde, porque ele não sabe, não tem a referência da luz que nós temos. E sabe o que é interessante? O texto vai nos dizer que você não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E aí vem uma pergunta fundamental para nós, e essa pergunta é, quem edificou essa cidade? Porque não fomos nós que edificamos essa cidade. Alguém edificou a cidade. E esse alguém que edificou a cidade, diz Isaías, é o próprio Deus. Diz lá em Isaías 2:2, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes. Deus é quem nos chamou, Deus é quem nos dá identidade, diz que nós somos luz, Ele é quem nos chama para vivermos em comunidade,
Deus é quem chama a cidade a casa de Deus, lugar de sua manifestação, ou o farol, como nós vimos hoje pela manhã, e nós nos reunimos, esses luzeiros do mundo, para manifestar a graça de Deus no meio desse mundo em trevas. O mundo está perdido, e nós temos que dar a este mundo esses conceitos claros que vêm de Deus. O Senhor diz que nós temos um propósito: não se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. É uma declaração de propósito. Foi Deus quem nos edificou, Deus quem nos acende por sua graça, e esse é o propósito da nossa vida. Deus nos criou com um propósito, todos nós fomos resgatados por Deus, criados por Deus, transformados por Deus, salvos por Deus para sermos luz nesse mundo. E nós não podemos nos esquecer que essa é a nossa identidade e a nossa missão. E nós nos sentiremos completos e completamente realizados a partir do momento que experimentarmos a bênção de sermos luz no mundo em trevas. Quando o mundo quiser saber o que é cristianismo, ele tem que olhar para um cristão e reconhecer no cristão não as opiniões repassadas, reproduzidas pela sociedade que está aí fora, mas a opinião nos ensinada pelo Espírito Santo de Deus que emana da palavra de Deus. É isso que o mundo precisa. É muito triste ver cristão reproduzindo conceitos do mundo como se eles fossem verdadeiros e autênticos. É muito triste você observar as pessoas dizendo: olha, eu repensei e eu até concordo com o que o mundo está dizendo, e dizendo coisas que são contrárias à palavra do Senhor. Nós não somos chamados para nos conformarmos com o mundo, assumir a forma do mundo. Nós somos chamados por Deus para transformarmos o mundo, não para nos conformarmos com ele. E nós vamos transformar o mundo em trevas quando brilharmos a luz de Cristo Jesus. E a pergunta é: como é que se brilha? Deus nos acendeu para alumiar, em primeiro lugar, a nossa casa. O nosso campo primeiro de atuação é a casa. Efésios capítulo 4, versículo 11, vai dizer que Deus nos capacitou para edificarmos a nossa casa e a casa de Deus. Então, por onde eu começo? Começo pela sua casa. A sua casa é um lugar de paz. A sua casa tem que ser um lugar de perdão. A sua casa tem que ser um lugar de harmonia. A tua casa tem que ser um lugar que, quando o marido jogar uma toalha molhada em cima da cama, a esposa vai dizer: coitado, ele está querendo um colchão mais fresquinho. A sua casa tem que ser esse lugar de alegria, de paz, de regozijo. A sua casa tem que ser um lugar onde você deseje retornar para ela. A sua casa tem que ser o lugar onde a vizinhança reconhece um lugar onde sempre há canto, alegria, sorrisos, e não discussões em alto som para que todo mundo saiba o que acontece ali naquela casa. Não, a casa do cristão, ela é luz na vizinhança, no prédio, no condomínio. Quando você vai a uma reunião de condomínio, você faz diferença por sua paz, por suas palavras de sabedoria, por sua leveza de alma. Diz um colega que certas reuniões, o diabo manda seus representantes, mas na de condomínio ele vai pessoalmente. Então nós somos luzeiro nesse mundo, começando da nossa casa. Eu vou orar todos os dias, eu vou pedir: Senhor, me faça luz na minha casa, nos meus relacionamentos, no meu trato com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus irmãos, com os meus amigos, com os meus primos. Eu quero, Senhor, ser uma pessoa que brilha a tua luz aqui, nesse ambiente. Minha missão primeira. Meus irmãos, não adianta ser um pastor de multidões se esse pastor falir dentro da sua casa. Não adianta. Não adianta ser uma pessoa líder numa igreja, se a sua casa não o reconhece com liderança. Não adianta você ser um grande pregador de perdão, de paz, de carinho, de celebração da unidade, se quem convive com você não experimenta isso. Isso é uma hipocrisia terrível.
Então nós temos que brilhar essa luz e temos que orar e pedir, porque nós somos pecadores. E às vezes nós acordamos de mau humor. É ou não é verdade? Ninguém aponta para ninguém. Às vezes nós acordamos e nós temos que orar. Ore. Ore. Eu já disse para vocês, o primeiro remédio contra a depressão é logo que acorda, antes de abrir os olhos. Você com os olhos fechados, acordou, estende os braços. Se você não tocou a lateral do caixão, glória a Deus. Já acorda feliz e vai adiante, meu irmão. Não para, não. Então, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Sabe quem te acendeu? Foi Jesus. Ele olhou para você, te amou. Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, diz a Bíblia, eu vos escolhi a vós outros, para que vades e dê frutos. Não há glória em nós mesmos. Ah, eu sou melhor que o outro porque eu sou luz que brilha e você não. Não. Eu fui alcançado pela graça de Deus para brilhar até sobre o outro e abençoar o outro. E eu ando grato a Deus por isso, porque eu sei que em mim nada reside de bom, a não ser aquilo que Deus colocou no meu coração, porque toda boa dádiva, diz Tiago, e todo dom perfeito procede lá do alto. E aí Deus vai nos transformando de glória em glória, e nós vamos nos tornando pessoas melhores a cada dia, para brilharmos essa luz. Por isso, o segundo ponto desse propósito de Deus parte exatamente do brilho que é também para o outro. Olha, ele diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Que interessante, a declaração de propósito é que a nossa luz deve brilhar não apenas dentro de nós, não apenas dentro da nossa casa, mas também no mundo, num testemunho entre os povos, num testemunho entre as nações. Nós nos importamos com os povos, nós nos importamos com as nações. O texto vai dizer que se nós não tivermos obras, a nossa fé por si só está morta. Nós nos importamos com pessoas. Agora, nos importamos com gente que realmente precisa. Com gente que realmente precisa. Nosso presidente da Junta Diaconal está ali, sabe o que eu estou falando. Nessa semana, nós dois estávamos conversando na rua, e uma pessoa chegou, ouviu a nossa conversa de longe, eu estou ouvindo ele, vendo ele diminuir o passo, e eu conversando com o Bianchi, nós estávamos num momento de celebração da vida, tomando sorvete, e o sujeito chegou, um sol, nós dois na rua ali, tal, numa sombra, tomando sorvete. Isso é momento espiritual. Bianchi e eu, chegou um sujeito e disse, com toda uma linguagem evangélica, pedindo ajuda financeira, e eu disse para ele, deixa eu me identificar para você, nós ajudamos pessoas, mas não damos dinheiro. Me dá o seu nome, o seu endereço, o seu telefone, nós vamos ligar para você, nós vamos visitar você e nós vamos ajudar você. Porque lá em casa está sem comida, eu estou assim, ok, sabemos que a situação não está fácil, nós vamos ajudar você. Mas você não pode ajudar agora? Não. Não é que eu não posso, é porque eu tenho como princípio não te ajudar desta forma agora. E ele usou toda a linguagem evangélica, né, Bianca? Usou toda a linguagem, olha, e citou versículos. O sujeito ali, meu amigo, 30 anos de praia, pastorado já, olhei para ele. Eu me lembro sempre de um versículo da Bíblia, nunca vi o justo, nem a sua descendência. Membro de igreja não é pedinte. Nunca vi uma igreja evangélica de qualquer denominação não socorrer os necessitados. Seja pentecostal, neopentecostal, comunidade, assembleia, presbiteriano tradicional, presbiteriano parado tradicional, presbiteriano freezer puro. Nunca vi. Nunca vi. Por isso eu não acredito. Quando alguém diz, sou crente, estou passando necessidade, mendigando aqui na rua, eu falo, tem alguma coisa errada. Nessa história está errado. Bom, pegamos o telefone, o endereço, e ele deu um azar danado, porque ele mora onde Bianchi já morou, no mesmo bairro. Bianchi começou a fazer perguntas para ele, eu vi o sujeito mudando de cor, mas tudo bem. E ligamos. Caiu numa casa de uma outra pessoa que nunca ouviu falar dele, não sabe quem é, e assim por diante. Temos que brilhar nesse mundo e fazer boas obras, mas com inteligência, para não desperdiçar os recursos que Deus colocou em nossas mãos para administrar.
porque tudo que temos vem do Senhor, somos mordomos de Deus e vamos administrar bem administrado, para a glória de Deus. Não vamos financiar pessoas que vão usar os recursos que Deus nos deu para os seus vícios, por melhor que seja o vocabulário. Portanto, o texto vai dizer que nós somos luz para brilhar diante dos homens. Qual é a finalidade? Olha lá o texto. Para que vejam as vossas boas obras. E aí você diz, glória a Deus, estou bem na fita. O texto vai dizer, não, o propósito segue. E o terceiro propósito é que, ao ver as suas boas obras, eles glorifiquem a Deus, e não a você mesmo. Glorifiquem a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, vamos ler juntos lá, está em azul. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Glória a Deus. Chegamos a 50 anos, glória a Deus. Se Jesus não voltar, vamos celebrar 100 anos, glória a Deus. E se Ele voltar, e essa é a nossa oração, volta logo, Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Mas nós estamos aqui realizando uma obra que outros começaram, alguns ainda estão conosco, glória a Deus, para a glória de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor para a glória do Senhor. Só tem um detalhe, meus irmãos. O que é que a gente deve levar para casa? Tá bom, pastor, o senhor falou, mas o que é que eu levo para casa aqui nessa manhã? Você já ouviu falar em eclipse? Eclipse é um momento em que a lua está escondida por detrás do mundo e, portanto, não brilha a luz do sol. Alguns cristãos podem estar num momento de eclipse. Alguns cristãos podem ter se distanciado tanto da luz do sol, que as preocupações desse mundo fizeram com que ele entrasse numa sombra e perdesse a alegria de brilhar como luz no mundo. E o mundo olha para a lua e diz, não há brilho algum, ela é treva como as outras trevas. Ela está em trevas como as outras trevas. Tem muito cristão que está no momento de eclipse. E a Bíblia diz, sai desse momento e volta a pôr a sua face de frente para o sol. Sabe outra coisa interessante nesse estudo da rotação da lua? É que a lua tem sempre a mesma face voltada para a terra. Você sabia disso? Ela gira, mas é sempre a mesma face da lua que está voltada para a terra. Por isso que tem um outro lado escondido da lua, mas é a mesma face o tempo todo, em qualquer época é a mesma face, por causa do movimento de rotação. É a mesma face. Nós temos uma face voltada para o sol da Santíssima Trindade. Não podemos esconder do nosso relacionamento com Deus, temos que brilhar para a glória do Senhor, porque esse é o nosso propósito, nós somos luz. Então, queria que você levasse para casa, nessa manhã, esse santo desafio. O desafio de ser luz dentro da sua casa, de ser luz nos seus relacionamentos, de ser luz como igreja, esse farol que brilha, de ser luz e não admitir, não permitir em nenhum momento que os conceitos desse mundo sejam algo que te conduza para o caminho das sombras, a ponto de você viver um eclipse espiritual e não brilhar a luz de Cristo nessa sociedade. Assuma isso, glorifique a Deus por isso, por sua missão e propósito, agradeça a Deus, porque Deus olhou para você com graça, e você é uma pessoa importante nessa sociedade. Agradeça a Deus porque você tem um propósito para viver, e o seu propósito é magnífico, que é ser essa lua cheia, maravilhosa, cheia de graça, cheia de alegria, cheia da verdade de Deus, brilhando sobre esse mundo, que não tem coisa melhor do que lua cheia. Quando você olha uma lua cheia, você até namora melhor, não é verdade? Meu bem, olha que lua linda, né? E eu gosto sempre de olhar para a lua, sabe por quê, meus irmãos? Que uma coisa vem na minha mente sempre. Eu estou no Brasil, não estou em Israel, mas essa lua que eu estou vendo é a mesma que Jesus também contemplava. É a mesma lua que Jesus também
contemplava. Eu gostaria de ver algo que Jesus via. Olha para a lua. É a mesma lua. É a mesma lua que Jesus muitas vezes contemplou, com certeza. Só que Jesus contemplava com uma beleza especial, né? Jesus olhava e dizia: ficou bem feito. Que Jesus nos olhe dizendo assim: servo bom e fiel. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse privilégio. O Senhor deu sentido para a nossa vida, o Senhor nos dá missão, propósito, e é muito bom perceber que o Teu Santo Espírito nos capacita para sermos luz nesse mundo. Agora, ó Deus, não permita que as preocupações, os conceitos e preconceitos desse mundo sejam para nós motivo de eclipse. Mas, pelo contrário, Senhor, que possamos sempre brilhar a Tua luz nessa terra, tendo a nossa face completamente voltada para a Tua presença. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada, porque queremos glorificar o Teu nome a cada dia e vivemos a alegria disso em nossos relacionamentos, para a glória do Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre cada irmão e irmã aqui presente, aqueles que nos acompanham pela internet. Que o Senhor nos dê a alegria de sermos essa luz no mundo que faz toda a diferença, em todo tempo, em todo lugar, para a glória do Senhor. Oramos, agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém.